Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos agora ao momento da mensagem em nosso culto de oração Lar Intercessor e assim abramos o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 24. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-os, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu tens nos ensinado, tens nos instruído, temos aprendido muito da tua palavra, que tem nos alimentado profundamente, Senhor, e queremos te agradecer por nos aceitar, Senhor. Aceitar quando entoamos hinos e cânticos a Ti, nos aceitar quando damos testemunho de Ti e oramos, e agora receber a Tua santa palavra, Senhor. Continua agindo em nós e através de nós, é o que nós pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos tendo uma prática constante de oração. Cada pessoa faz o seu período devocional, o seu período de oração. Há pessoas que podem fazê-lo de madrugada, outras de manhã, outras no decorrer do dia, ou à tarde, ou à noite. O fato é que nós devemos ter um momento de oração diário, e não um dia, 2 ou 3 por semana, mas diariamente. Da mesma forma que nosso corpo precisa de alimento, e precisamos consumir água e alimentos para manutenção do nosso corpo, nos dar saúde, nós precisamos ter uma vida de oração. Agora, o tempo, quanto nós vamos investir nesse tempo, é individual. As pessoas podem orar hoje durante meio minuto, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, quanto ela puder dedicar-se à oração, desde que ela esteja orando, intercedendo, colocando diante do altar do Senhor as suas petições, as necessidades que ela está vendo, que ela está testemunhando. Assim, nós oramos. E orar é falar com Deus em nome de Jesus. Nós observamos que Jairo, um homem que tinha um grande problema. Qual era o problema desse homem? O problema é que a sua filha estava doente. Estava muito enfermo, estava doente. Esse homem, ele era um dos chefes da sinagoga. Agora imaginemos que situação para esse homem, sendo um dos líderes da sinagoga, aos olhos das pessoas, seria uma forma de se rebaixar a Jesus. Mas em algum momento, alguém falou de Jesus. Em algum momento ele deve ter testemunhado o que Jesus fez. Então, ele já deveria ter perdido as esperanças. Ele deve ter chamado os médicos da época, os curandeiros, que lhe aplicaram produtos medicinais caseiros e nada resolvia. A filha de Jairo estava piorando. Nada estava dando certo. Já não sabia mais o que fazer. Claro que, sendo um dos chefes da sinagoga, deve ter orado a Deus. Mas, até o momento, nada. Nenhuma mudança. Estava indo de mal a pior. Estava morrendo. E ele sabia que em breve ela poderia morrer e ele ficaria sem ela. Quando ele se lembrou de Jesus. E diz aqui que ele foi até chegar a Jesus, e a atitude que ele teve foi de se prostrar aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência. Aqui ele não pediu 1, 2 ou 3 vezes, mas ele foi insistente no seu pedido. Ele disse, ele foi objetivo em sua petição a Jesus. Ele disse que a filha dele estava morrendo, e ele pedia a Jesus que ele impusesse as mãos
para que ela fosse salva e vivesse. Ele estava colocando diante de Jesus a sua fé, a sua confiança, a sua certeza. Depois de ter tentado várias outras opções e observando que nenhuma das opções resolvia nada, só piorava, médicos, curandeiros, produtos medicinais e caseiros, nada estava funcionando e ela estava piorando, estava morrendo. Ele ficaria sem ela. E desesperado, ele toma uma decisão. O título que ele tinha já não lhe importava mais. Se as pessoas iriam depois zombar dele ou criticá-lo, e se ele perderia ali a liderança, se ele perderia ali o status, a sua posição, por se rebaixar e correr até Jesus e se prostrar aos pés de Jesus. E era difícil naquela época que alguém se prostrasse aos pés de alguém. Era difícil, mas Jairo teve essa atitude. Ele creu que se ele fizesse isso, Jesus o ouviria e faria algo. E aqui ele foi insistente. Ele pediu com insistência a Jesus que fosse até ela, impusesse suas mãos e a curasse. Foi a sua petição. E ali observamos que Jairo, ele foi até Jesus, que nesse momento estava em carne e osso como um ser humano. E temos aqui, no próximo versículo, que Jesus foi com ele. Jesus o acompanhou. Observamos aqui em momentos da vida de Jesus, que tem hora que Jesus toca nas pessoas, tem hora que Jesus não toca, tem hora que Jesus apenas fala e algo maravilhoso acontece. E aqui, Jesus foi com ele, e nós conhecemos muito bem que Jesus, ele, ao chegar na casa de Jairo, ela estava morta, havia morrido. Aquele tempo que Jairo foi até Jesus, e quando eles voltaram, ela havia morrido, ela havia piorado, e nós conhecemos muito bem a história que Jesus a trouxe de volta, a restaurou, a curou, a renovou. O que podemos aprender nesse momento? Hoje nós não temos Jesus em carne e osso diante de nós, nós temos Jesus. E todas as vezes que nós oramos, nós buscamos a Deus, nós apresentamos, nos prostramos, nós fazemos as nossas orações a Deus em nome de Jesus, nós estamos tendo essa mesma atitude que Jairo, de buscar a presença de Deus, de orar e pedir com insistência a sua ação, o seu agir sobrenatural. E devemos sim, minhas irmãs e meus irmãos, orarmos com insistência. E hoje nós somos insistentes a orar todos os dias. Nós oramos hoje, amanhã, depois de amanhã e pedindo sempre a ação e intervenção de Deus, porque sabemos que Deus, ele está agindo, agirá na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, não no nosso. Infelizmente nós queremos para ontem, mas Deus diz que é no tempo dele, na hora certa. E assim, insistentemente, nós estamos orando. Estamos fazendo da nossa vida uma vida de oração. Nos colocamos como homens e mulheres de oração. Fazemos parte de um grande ministério de oração na face da terra, buscando com insistência, orando. Não orações vazias, mentirosas, enganosas, mas orações de fato, reais. Estamos buscando a presença de Deus em oração, crendo que Ele está nos ouvindo e nos atendendo na hora certa, no momento certo. Esse é o Deus que nós cremos, é o Senhor da nossa vida. Nós aprendemos aqui com Jairo, a atitude que ele teve, ele se esvaziou do seu status, da sua posição social, do seu cargo de liderança, de um dos chefes das sinagogas.
Ele se esvaziou do seu rei ego, do seu eu interior, e foi até Jesus, porque ele creu que Jesus poderia fazer algo por sua filha. Ele testemunhou que médicos e curandeiros nada puderam fazer pela sua filha, e ela só piorava e chegou a morrer. Ele estava ciente de que Jesus era superior e poderia fazer, porque ele já havia ouvido testemunhos sobre o que Jesus já havia feito. E com certeza, em algum momento, ele também testemunhou do que Jesus fez, estava fazendo e o que lhe era relatado. Como Jesus estava curando pessoas, libertando pessoas. E ele creu, nesse momento de desespero, que Jesus poderia fazer algo pela sua filha, algo por ele. Ele creu, deixou tudo de lado, deixou tudo, porque ele sabia que bens materiais e títulos nada poderiam ajudar. Ele creu em Jesus e o buscou. E ao chegar diante de Jesus, ele poderia não ter se prostrado, mas ele, sendo alguém, sendo uma personalidade, uma pessoa conhecida, com título, com liderança, com responsabilidades na sinagoga, ele se rendeu a Jesus, ele se humilhou, se esvaziou do eu e pediu a Jesus que fizesse algo pela sua filha. E Jesus fez. Jesus poderia ter curado a sua filha ali mesmo. Ele poderia ter dito: vá em paz, a tua filha vive. Mas nesse momento não foi o que Jesus fez. Jesus ele preferiu ir com ele. E Jesus sabia que ela havia morrido. E quando chegaram lá, o pai recebeu a notícia. Ficou triste. Mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. E ainda que esteja morto, viverá. E essa filha, Jesus a curaria. Ao relermos todo o capítulo, observaremos esse momento. Lá estava Jesus, que trazia vida. Deus que proporciona vida, e vida em abundância. E observamos aqui Jesus realizar o sobrenatural, realizar algo maravilhoso e tremendo na vida de um ser humano. Alguém que havia morrido, e Jesus traria a vida. Esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós apregoamos, que tem trazido à vida muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Há muitas pessoas hoje, mesmo estando vivas, trabalhando, estudando, viajando, fazendo muitas coisas, pelo afastamento de Deus, estão mortas espiritualmente. E nós, com alegria, nós podemos levar a salvação que está em Cristo Jesus. E essas pessoas que estão mortas no pecado, elas podem receber vida e podem voltar à vida, porque Jesus, ele é maravilhoso. Nós cremos. E Deus tem nos comissionado a alegria de poder dar testemunha de Jesus, para que pessoas que estejam mortas no pecado possam viver, possam sair das portas escancaradas que levam para a morte, para o império das trevas, e possam vir para o reino da luz de Deus, para o reino que proporciona a vida e vida eterna. É o Jesus que nós estamos recebendo. Jairo recebeu Jesus na sua vida. As petições, a insistência que Jairo estava fazendo para Jesus, é como se fosse as nossas orações que fazemos hoje. Com insistência, nós oramos sem cessar, sem parar, sem findar. Estamos orando e estamos testemunhando o que Deus está fazendo, que Deus está agindo. Deus está fazendo obra maravilhosa, tremenda, resgatando vidas, libertando vidas. Se não fosse Deus, o que seria de nós, minhas irmãs, meus irmãos? Assim tenhamos sempre essa alegria de dar testemunho de Jesus,
que se doou por nós e que através do seu sangue tem salvo vidas humanas em todo o mundo. Nós temos orado e temos pedido a Jesus. As pessoas que estão doentes, enfermas, sem esperança, sem saída, estão encontrando Jesus. Assim como muitas pessoas fizeram, nós encontramos com Jesus e Ele está fazendo muito mais do que possamos imaginar. Dessa forma, irmãos e irmãs, insistentes como Jairo, sigamos esse exemplo, pedindo pela humanidade, pedindo pelas pessoas, intercedendo diariamente, com certeza, com fé e confiança, para que possamos testemunhar do que Deus já fez, está fazendo e ainda fará. Amém. Assim, oremos. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença. Assim como Jairo, estamos insistindo na prática da oração, da intercessão. Estamos colocando diante de Ti, Senhor, a humanidade, os povos e nações. Está havendo muito sofrimento, Senhor. Está havendo doenças, enfermidades, violência, guerra, perseguição, zombaria, preconceito, racismo, bullying. Senhor Deus, são tantas coisas que estão acontecendo, que estão trazendo vidas e famílias e povos ao sofrimento. E nós pedimos a Tua intervenção, Senhor. Pedimos a Tua ação, o Teu agir, ó Pai. Estamos recorrendo a Ti. Como Jairo recorreu a Ti, Senhor, estamos recorrendo a Ti, pedindo a Tua intervenção. Pedimos pelos governantes desse mundo, pelos políticos, pedimos pelos empresários, pedimos pelas pessoas que estão trabalhando, pelos profissionais de saúde que estão se doando e muitos perecendo devido ao seu amor para com o ser humano. Nós continuamos a pedir por essas vidas, homens e mulheres, jovens e crianças, pessoas idosas. Pedimos pelos nossos parentes, familiares, nossos lares, nosso trabalho, nosso estudo. Pedimos, Senhor Deus, a Tua intervenção, Teu agir, ó Pai. Toma conta de nós, tem misericórdia. Pedimos a Tua intervenção, Teu agir, Tua libertação, Senhor. Nessa hora que nos colocamos aqui, diante da Tua presença, pedimos, Senhor, abençoando, guardando, livrando do mal do perigo. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz, que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, sejam com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Continuamos nessa fé, nesse propósito, a cada momento, tendo a oração como carro-chefe da igreja e da nossa vida também. Aleluia. Amém.